Olá a todos, eu sou a Ana Cláudia, sou psicóloga aqui do Colégio Internacional Everest, da sede de Curitiba, mais especificamente sede do infantil, e eu estou aqui para convidar a todos para que a gente reflita um pouquinho sobre o tema do bullying, que é um tema que já vem sendo comentado há algum tempo, e mais especificamente, nos últimos dias, ele está sendo bem ressaltado devido a algumas situações que vêm acontecendo no cotidiano do mundo educacional. Nesse sentido, então, eu quero primeiro trazer o que é o conceito do bullying. A gente tem que entender que o bullying é sempre uma agressão. Contudo, nem toda a agressão vai se caracterizar como bullying. Então, a gente tem que entender para que essa agressão seja o bullying, é preciso para que ela aconteça de forma intencional e repetitiva. Se for uma agressão mais pontual, é simplesmente uma agressão. Ambas a gente vai sempre precisar fazer uma intervenção a nível de prevenção ou a nível até de acompanhamento para que sejam sanadas quaisquer desafios e conflitos no ambiente. Outro ponto que o bullying traz é que essa agressão, ela sempre tem que acontecer, além de forma intencional, entre pares. Então vai acontecer entre os próprios alunos, entre profissionais de trabalho, mas nunca se caracteriza o bullying de forma hierárquica. Então, de um chefe para um colaborador, de um professor para um aluno ou de um aluno para um professor. Sempre vai ocorrer uma agressão intencional entre os pares. Outro ponto que a gente sempre tem que considerar é que o bullying, para ser entendido como bullying, tem que contar com 4 pontos específicos, sendo ele a agressão de forma intencional no sentido de ferir o outro. O segundo ponto que nós temos é a questão de ser repetitivo, então tem que ter uma periodicidade nessa agressão intencional. O terceiro ponto, tem que ter sempre uma plateia que vai estar acompanhando, então telespectadores que vão acabar reforçando esta intenção do bullying. E por último, a vítima desse bullying tem que entender que é bullying. Se ele entender que é uma brincadeira ou uma agressão pontual, não vai se caracterizar como bullying. Então os 4 pontos sempre estarão presentes. A intenção de ferir, a repetição frequente dessa agressão, a questão de ter espectadores e o alvo se sentir ferido com esta agressão. Então, quando a gente fala em educação infantil, nós temos que entender que o bullying ele não vai ser caracterizado e entendido como presente na educação infantil. Porque quando falamos de desenvolvimento infantil, as crianças de 0 a 5 anos, elas se encontram numa fase de desenvolvimento que nós chamamos de anomia, onde há ausências de regras, elas ainda não incorporaram quais são as regras e os limites sociais. Por isso, quando a gente fala da criança, ela não sabe o que é o certo ou o que é o errado. Quem vai fazer esses apontamentos, essas orientações e até esses ensinamentos para a criança são os adultos que estão interagindo com ela. Então, são os pais, os familiares, são os professores. Somos nós adultos que vamos estar direcionando essa criança na construção das normas, na construção dos valores e dos princípios. Por isso, na educação infantil, quando acontece uma agressão, ela não é no sentido de bullying, no sentido de ferir o colega, no sentido de fazer com que isso seja de forma repetitiva e que esse colega se sinta mal. Quando acontecem as agressões na educação infantil, está muito ligado na questão de desenvolvimento da linguagem. A criança da educação infantil, ela ainda está desenvolvendo a comunicação, a linguagem, a forma de expressão emocional. Como ela não tem isso tudo estabelecido, quando ela entra em algum conflito ou é contrariada, ela tende a agir de forma mais primitiva. Então, agredindo, empurrando ou mordendo o coleguinha. Nesse momento, o que nós, enquanto adultos, temos que fazer é explicar o que é o certo ou o que é errado. Explicar que entendemos que ela não se sente bem com algumas situações e que ela vai se sentir contrariada, mas que ela não deve agir com agressão. Então, nós, enquanto adultos, começamos a constituir nessa criança as normas, os valores, o que é certo, o que é errado, minimizando essa agressão e fazendo com que a criança utilize a linguagem na sua função social, de comunicação, de troca e de expressão.
Por isso, o bullying não existe na educação infantil. Quando acontecem as agressões na educação infantil, são mais como forma de expressão e troca entre essas crianças. Não há uma intenção real de ferir esse coleguinha ou uma intenção de repetição para denegrir esse coleguinha. Não há espectadores e muitas vezes o alvo dessa agressão nem entende a agressão como agressão. Por isso a gente fala que na educação infantil o bullying não se caracteriza. Contudo, é sim importante a gente trabalhar desde essa educação infantil o que é certo, o que é errado, quais são os valores, os princípios que são esperados para viver numa sociedade. Então a gente trabalha a nível de prevenção, assim como no resto das outras níveis de escolaridade. Então na educação infantil a gente previne para que o bullying não ocorra futuramente. Então eu queria convidar os pais para que essa reflexão esteja sempre presente. Se há alguma agressão ou algum desentendimento entre as crianças, isso é normal, mas nós temos que sempre atuar para que seja feita uma comunicação mais efetiva e de qualidade para que essa criança consiga se expressar, consiga se sentir bem no ambiente. E não que isso seja um bullying.